Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um A Conexão Cast. No dia de hoje eu tenho a honra, o prazer de receber uma cliente que se tornou uma amiga, porque eu gosto de falar isso, né? Que os clientes se tornam amigos. E eu tenho aqui 3 observações sobre ela, mas eu sei que tem muito mais. O nome dela é Roberta Bruder, empresária, enfermeira, mas não é qualquer enfermeira, ela vai falar sobre isso, ozonioterapeuta, mãe, esposa, enfim, ela vai falar um pouco mais sobre ela, mas eu quero aqui dar boas-vindas para você, Roberta, seja bem-vinda. Para mim, de fato, é uma honra poder receber você aqui. Vai ser uma honra poder fazer algumas perguntas para você aqui, que eu tenho certeza que você vai trazer com muita clareza para quem está do outro lado. E eu quero ouvir agora, Roberta, conta aí pra gente, quem é a Roberta? Se apresenta aí pro pessoal. Que bom, obrigada, Sandro. Bom dia, primeiramente. Quero te agradecer, a honra é toda minha, porque eu sei que você já é uma pessoa muito experiente, tem contribuído muito comigo, com a minha vida, com a minha família, com o meu esposo. E agora eu estou tendo a oportunidade de um pouco de explanar sobre o meu empreendimento, a minha vida, né? Então, eu realmente sou isso daí que você está falando e mais outras coisinhas. A lista é grande, né? Como uma mulher, esposa, mãe, né? Já sou empresária há algum pouco tempo, mas já trabalhando na área de prestação de serviço há muitos anos, né? Trabalho também como funcionária pública, já trabalhei na rede privada, já trabalhei domiciliar, enfim. Estou aqui, né, para poder contribuir um pouquinho. Muito bom. E quando a gente fala assim de ela é enfermeira há um pouco tempo, a gente não está falando de 1, nem 2, nem 3, nem 4 anos. Quantos anos você é enfermeira? Como enfermeira, estou há 10 anos. Nesse ano, agora de 2024, completo 10 anos de formada como enfermeira. Mas, assim como muitas colegas, eu iniciei a minha carreira como auxiliar de enfermagem, né? Eu completei depois o curso de técnico de enfermagem. Na sequência, entrei na faculdade e concluí em 2014. Muito bom, muito bom. 2014, 2024 nós estamos agora, né? Uma década. Exatamente, finalzinho já do primeiro semestre. Bom, nesse podcast nós vamos falar sobre o posicionamento estratégico, as vantagens do posicionamento estratégico e o que de fato aconteceria com a Roberta, no caso que está aqui hoje, se ela não tivesse se posicionado de forma estratégica. Roberta, a primeira pergunta de algumas que eu tenho aqui é o que te levou a se posicionar como profissional, como empresário, como enfermeira, como ozonioterapeuta, que a gente vai falar sobre isso nas redes sociais. O que te levou a se posicionar de forma profissional? Posso ser bem sincera, assim, que eu sou consumidora, né, da rede social, o Instagram é a minha rede principal, eu acabo sempre utilizando, inclusive, principalmente para a área de estudo, busco muitas informações ali, lógico que com critério, buscando profissionais sérios, mas é responsabilidade mesmo, assim. Então, eu tinha uma responsabilidade de me posicionar, de expor a parte de conhecimento científico, técnico, de forma bem coerente, bem concisa, com clareza, de uma linguagem simples, né? Também para que todas as pessoas pudessem acessar, mas eu precisava que outras pessoas acessassem aquilo que eu estava conseguindo num nível muito menor. Então, eu conseguia falar com os meus amigos da academia, da família, os colegas de trabalho, mas eu não conseguia alcançar todas as outras pessoas, né? Então, por algum momento, eu tive que falar, puxa vida, eu vou ter que entrar nesse mercado e falar do que eu estou, o que eu estou fazendo, porque sabe quando a gente descobre algo que é tão bacana, tão bom e que salva vidas e que impacta e que realmente tem uma questão importante para o benefício da saúde das pessoas, você não consegue reter. Você tem que expandir, né? Eu tive essa necessidade. Entendeu? Muito bom. E se tratando assim da área da saúde, eu vejo que muitos profissionais, eles têm vergonha, medo, receio, né? Porque existem várias regras, várias leis, eu não sei se é assim que fala, né? Sim. Que impede normas. Então, eu quero te dar os parabéns porque você avançou apesar de. Entende? E se posicionar não é para qualquer um. E de forma estratégica, menos ainda. As pessoas, elas ficam com medo e por não saberem como fazer, elas acabam não avançando. Então, quando eu vejo você falando isso, eu vou até para a segunda pergunta, né? Qual é a sensação de saber que precisa se posicionar, mas não saber por onde começar? Porque eu lembro que na nossa reunião, você falou, eu sei que eu preciso estar aí. Só que eu não sei como fazer, eu tenho muita coisa valiosa para poder ajudar as pessoas, mas eu não sei como fazer.
Até passei por uma outra agência, bem, assim, profissionais, etc., mas não me atendeu como eu gostaria. E a gente já está aí mais de um ano, né? Já completou, né? E eu quero saber, qual que é a sensação de saber que precisa se posicionar, mas não saber por onde começar? Qual que é a sensação? Olha, é totalmente diferente. Eu achava que uma pessoa, para poder conseguir compreender o que eu queria transmitir, precisasse ser também da área da saúde. É muito louco. Eu achei que eu tinha que encontrar alguém que fosse também da área da saúde, sabe? Para poder pegar a mesma linha. E eu tinha um pouco de receio de compartilhar um assunto tão importante, com tanta relevância, com tantos critérios e normas, e de responsabilidade social, assim, para não poder passar uma coisa com uma agência que, de repente, não tivesse um conhecimento, uma responsabilidade alinhado comigo. E o fato de eu ter passado por outra agência, que também foi boa, mas não atendeu todos os meus critérios, e ter chegado em você, primeiro porque nós compartilhamos de princípios importantes em comuns, e segundo porque a sua responsabilidade foi muito alinhada comigo, de falar assim, olha, o conteúdo que você me passar científico, eu vou ali colocar da maneira correta dentro da... Então, assim, você conseguiu transmitir da forma que eu gostaria. Não era só uma questão daquele... aquele aplicativo que faz a montagem, o Canva? O Canva. Não era só um Canva, né? Não era simplesmente pegar uma informação e transformar ela em um conteúdo bonito, colorido, esteticamente perfeito, uma paleta de cor e colocar ali para se transformar em vendável. Eu precisava que o conteúdo tivesse realmente um critério científico, crítico, e isso vocês, desde o primeiro momento, conseguiram me respaldar, né? E fora as questões estratégicas, né? Que aí eu acho que provavelmente você vai falar que o tempo inteiro você está dizendo para mim, inclusive até hoje, né? Tá bom? Mas na verdade foi isso. Então eu também, para chegar em vocês, tive critérios. Então, assim, eu, graças a Deus, estou bem satisfeita. Faz realmente mais de um ano, né, Sandro? Mais de um ano. Mais de um ano já que nós estamos juntos, e quem acompanha lá a minha página sabe que todo aquele conteúdo realmente passa por um crivo profissional meu e um crivo profissional seu e da sua equipe, né? Exatamente. Então é bem legal, eu fico bem segura. E você vê, né? Mas eu preciso confessar uma coisa aqui para vocês, que ela tá falando isso, só que nem sempre foi assim. E o esposo dela, meu cliente também, e amigo, que se tornou cliente, se tornou amigo depois de cliente, que é o Domingos, ele já é nosso cliente antes dela. E ele indicou a nossa empresa para ela. Sim. Só o que aconteceu? Ela nos julgou. Entende? Mas eles não são da área da saúde, eles não sabem, né, sobre os processos e etc. E o Domingos falou, mas eu comecei, eu tô tendo resultado, vai lá, fala com ele. Acho que levou o quê? Uns 3, 4 meses? Por aí. Porque você imagina, uma pessoa que cuida da oficina vai cuidar dos meus pacientes também. Como que pode ter tanta diversidade, né? Assim, é incrível. Então, assim, não somente sobre o meu trabalho, mas sobre o seu, é extremamente admirável. Porque, realmente, a gente acha que para atender um nicho, você tem que ser muito específico. E, na verdade, você tem as suas maneiras e técnicas mas é muito legal, porque eu realmente fiquei assim, ele está fazendo muito bem a oficina, mas fazer muito bem, falar sobre ozonoterapia, dor, ferida. Isso é bem bacana de colocar, porque realmente, obviamente que a gente tem todo o critério para poder atender um cliente dentro da nossa agência, existe o nosso público ideal, e você se encaixa dentro do nosso público ideal. As redes sociais, ela está aí, como você falou, muitas pessoas olham para o lado profissional, mas tem muitas pessoas também que querem só se divertir. Entende? Então, enquanto alguns estão... E tudo bem, né? E tudo bem, de fato. Mas enquanto alguns estão usando de forma profissional, se posicionando de forma estratégica, aumentando o faturamento, aumentando o lucro, tendo mais liberdade, outras estão só perdendo tempo. Porque para muitos é só uma forma de entrar na rede social e ficar ali, deixa eu me desestressar ali, vendo um vídeo engraçado, etc. Enquanto isso, outras pessoas estão monetizando com isso. Então, a gente entendeu uma coisa, o posicionamento estratégico, ele pode ser aplicado em qualquer segmentação, em qualquer nicho, desde que tenha um processo a ser seguido. E talvez a gente fale sobre isso daqui, mas o processo que a gente utilizou na empresa, né, do seu marido, que é estética automotiva, que a gente aplica na sua empresa, a estratégia é a mesma, mas a forma de ser aplicada que muda, porque a área da saúde é diferente da estética automotiva, concorda? É verdade. Mas o fato é que Domingos, muito obrigado pela indicação dessa cliente, tá bom? E agradeço ao Juliano, olha só como que é. Por isso que eu falo, exatamente, a conexão digital, que
para se tornar digital, antes se tornou humano. Então, o Juliano já ouviu do nosso trabalho. Indicou pro Marcão e aí depois para mim. Aí o Marcão passou, né, por uma reunião comigo, isso. todo o processo, a gente foi lá, trabalhei o processo de posicionamento, teve a reunião, acho que ele fechou com a gente depois de um mês, mais ou menos, e aí nós estamos indo para quase 2 anos com ele e você com 1 ano e pouquinho. Então, a credibilidade. E depois que a gente passa por uma reunião, entendendo o processo, no meu caso, eu trago clareza para o cliente, ele entende. E aí ele deixa com a gente, que é o seu caso. Isso. Então você é muito boa no que você faz e nós estamos entregando o nosso melhor todos os dias para poder entregar o melhor resultado para você. Então é isso. Agora me fala o seguinte, como é para você não estar mais perdida quando se trata de redes sociais? Sabe, tipo assim, vou fazer um stories, tipo, eu vou gravar um vídeo, que a partir de agora você vai gravar mais vídeos que eu tô sabendo. Mas como que é pra você hoje não estar mais perdida quando se trata de redes sociais? Eu me sinto mais segura, né? Na verdade, eu me sinto mais segura e é uma preocupação a menos para mim. Porque quando eu fiz essa transição para ir empreender sozinha, eu precisava que algumas áreas estivessem caminhando sem uma demanda de tempo, preocupação excessiva da minha parte. Então, assim, para mim, o investimento valeu super a pena porque eu acabei ficando livre de ter que ficar preocupada com isso e para mim foi excelente. É bom eu saber que eu estou numa linha de segurança, com as informações, tudo certinho, e eu não tenho mais preocupação sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não me desconectei. Porque, assim, para mim é importante ver o feedback, as pessoas. Eu tenho pacientes, parceiros, amigos que são tão conectados comigo que eles pegam o meu post e publicam na primeira hora do dia. Eu estou saindo do plantão, 7h30, 8 horas, eu estou vendo o meu post já sendo compartilhado por meus pacientes, por amigos. Isso para mim me dá uma grande alegria, uma satisfação, né? Você saber que tem pessoas que estão não só consumindo o seu conteúdo, mas compartilhando. Então, isso é realmente uma coisa que me deixa tranquila. E de contrapartida, agora eu consigo ficar, depois de ter montado toda essa vitrine com bastante informação relevante sobre a minha área de atuação, que eu já tenho uma oportunidade de fluir nessa área que é esse outro momento, né? Que eu tenho que me expor, eu tenho que falar, que eu tenho que colocar o meu rosto ali, fazer meus vídeos, como vocês têm me orientado desde o primeiro momento, eu sei disso. Mas é engraçado, porque eu me sinto muito mais pronta agora do que eu estava 1 ano atrás. Muito bom. Eu vou pegar o gancho para poder falar sobre o seguinte. Eu vejo muitos empresários. Sabe aquela de ficar equilibrando os pratos? Sim. Um prato aqui, outro ali. Quando o outro tá caindo, vai. Então, em uma engrenagem, como qualquer empresa, a empresa tem área financeira, tem área de vendas, tem, enfim, o RH, tem, enfim, o pós-venda. São áreas distintas. Sim. E eu sei que muita gente no começo trabalha no formato eu presa, né? Eu faço tudo na empresa. Só que o nosso público hoje entende que uma empresa tem setores. Hoje, olha só, você não se preocupa com o setor de posicionamento nas redes de divulgações, porque você, como você falou, você chega de manhã, já tem gente compartilhando a sua informação, porque o setor que somos nós cuida de um processo que você não precisa se preocupar, pelo contrário, você avalia, dá o ok, a gente avança, mas você não precisa se preocupar. Muitas pessoas hoje estão, tipo assim, pensando, nossa, eu vou atender um paciente, por exemplo, e depois eu tenho que criar um post no Canva, né? Alguns no Canva, para depois postar e depois ter que gravar um vídeo, e depois tem que fazer, ou seja, ela está fazendo o quê? O processo de equilibrar os pratos. Então, quando você tem uma empresa que cuida de forma profissional de uma área e você tem mais tempo para poder se empenhar em outra área, você faz o quê? Você gera mais resultado para você. Aí onde entra aquela visão que um pouco mais à frente vou perguntar para você, aquela visão de que muita gente acha que investir um gasto passa para um investimento gerar resultado. Porque tem alguém trabalhando para você, te dando mais tempo para você aplicar. Sim, com certeza. Em uma área que vai te gerar mais resultado. Agora eu quero saber de você. Roberta, muita gente não sabe. Eu sei, talvez você não saiba, e eu também não sabia, e sei um pouco agora porque nós atendemos a Roberta, mas sobre a ozonioterapia. Porque, eu não vou falar porque eu não acredito em mágica, mas eu vejo o pessoal, né, que é atendido por você, que passa por todo o processo, principalmente para quem faz crossfit, o pessoal, tipo, sai, ganha campeonato, e eu vejo, tipo, faz o processo com você,
top 1 lá no campeonato e, tipo, levantando mais peso e fazendo o processo e tal. Eu sei que não tem mágica, eu sei que não tem... Sim. Eu sei que você é muito profissional, muito criteriosa, mas explica pra gente, qual que é o diferencial, qual que é o teu processo, o que você faz nesse teu atendimento? Olha, citando esse exemplo que você deu e que de fato é uma coisa que ganha muita repercussão na mídia, que isso daí são aquelas coisas, como é que se fala? É orgânica, né? Uhum. Que aí o próprio paciente divulga e relata sobre o benefício e começa a compartilhar e associar o tratamento, né, com os resultados. Isso para mim é muito fantástico, que é basicamente o que está acontecendo aqui entre nós, né? É você ver a sua cliente que há um ano atrás estava perdida e você investiu, ajudou com o seu produto, com seus serviços, e você vê que ela hoje está engajada, está num posicionamento maior, tem mais seguidores e tudo mais. Então, eu já sou fruto do seu trabalho e hoje a gente pode ter a oportunidade de compartilhar um pouco isso. Os meus pacientes fazem isso. E o porquê fazem isso? Porque em um dado momento, quando eu comecei a estudar ozonoterapia, que não foi para este fim, isso é uma coisa que a gente pode até conversar num outro momento, eu descobri o benefício da ozonoterapia para o atleta. E aí, assim, o atleta, ele é considerado um atleta a partir do momento que ele pratica uma atividade esportiva, né? Que não necessariamente seja um competidor. Então, você vai lá, pratica a natação, você está praticando um esporte e você é considerado, sim, um atleta, mesmo que de uma forma amadora, sem competição e sem nada. Porque o movimento repetitivo, o esforço e todas as outras coisas te expõem a um potencial de lesão. Uhum. E aí, os atletas aos quais eu tenho mais contato, obviamente, são os crossfiteiros. E aí, a gente, no dia a dia, conversando e eu expondo a possibilidade de fazer a aplicação de um protocolo específico de ozonoterapia para o benefício na prática, eu comecei a ter os resultados visíveis. Então, por quê? O ozonoterapia, para quem não sabe, a ozônio é uma biomolécula, né? É um gás medicinal e ele é uma junção da molécula de oxigênio. E aí, esse gás medicinal, quando ele é aplicado para fins terapêuticos, dentro de uma janela terapêutica ideal, ele vai trazer benefícios para dentro do seu organismo. E no caso do atleta, ele traz alguns benefícios que são imprescindíveis. Por exemplo, gerando mais ATP, que é a energia intracelular. Você entendeu? Ele vai oxidando o ácido lático, que é aquela dor da oxidação do excesso de treino. Então, ele melhora a imunidade, ele diminui a dor do pós-treino, ele acaba dando mais energia. Ele melhora a constipação, gripe, ele vai fazendo com que o atleta sempre esteja um pouquinho mais disponível e disposto à carga de treino, à intensidade. Então, o que eu fui percebendo? Que os atletas conseguiam fazer uma segunda, uma terceira e às vezes até uma quarta jornada de treinamento no mesmo dia, né? E os feedbacks foram acontecendo semana após semana. Então, assim, há mais ou menos um ano atrás, num campeonato conhecido dentro da modalidade do CrossFit, eu estava com mais de 12 atletas dentro dessa competição e todos eles com benefícios de terem reduzido dor da lesão, né? Prevenido as lesões, aumentado o processo de oxigenação muscular, mais energia intracelular, inclusive de contrapartida até o aumento de hormônios endógenos. Então, isso para o CrossFit ou para modalidades que precisam de recarga de explosão, de força e de uma carga forte energética, se transformou num gatilho principal para eles. Então, assim, hoje em dia, quem conhece a ozonoterapia e pratica um esporte, dificilmente deixa. Falam até que é viciante, não milagroso, mas viciante, já tenho escutado bastante. Não digo milagroso, mas é incrível porque as pessoas realmente, sem dor, com mais disposição, treinam mais, treinando mais e direito, elas obtêm melhores resultados e quando elas chegam no pódio, elas de fato associam com o tratamento da ozonoterapia e vira e mexe, meu nominho está aparecendo lá junto com eles, eu fico muito feliz. Muito bom. E você falou uma questão aqui, um ponto muito relevante, que é treinar e treinar direito. Então, o ozônio ele não faz milagre, obviamente. Sim. Mas ele contribui. Da condição, né? Exatamente. Mas se a pessoa treina errado,
não tem ozônio na vida que faça, A né? pessoa com dor, com baixa energia, para ela fazer um segundo, terceiro treino, aperfeiçoar, né, as suas deficiências, ela precisa ter um gás a mais, né? Ela não precisa simplesmente cumprir aquilo que foi prescrito, ela precisa fazer o a mais. E para esse a mais, principalmente, é aquele negócio, né? A gente não consegue subir o morro com um carro 1.0 e 1.4 com a mesma potência, né? Então, a gente vai potencializando a máquina, o organismo, para poder eles subirem essa montanha aí mais rápido, melhor, mais forte, conseguir segundo, terceiro, carga de treino. E eles ficam felizes, e eu também, tá tudo certo. E ela também faz crossfit, tá? Eu também faço ozônio. Mas olha só, vamos começar pelo começo, que é a questão da enfermagem. Sim. Também, né? Eu vejo lá na sua aba, a gente tem cada cliente tem uma aba lá, e eu vejo as fotos das feridas de antes e depois, né? Antes tinha uma ferida, depois tem a ferida sarada, né? Não sei como que se pronuncia, mas é isso. E eu sei que, não vou citar nomes aqui, e você também não fica à vontade para citar ou não, mas eu sei que os médicos mais renomados aqui da Baixada indicam clientes para você. Sim. E eu sei que a sua agenda ela não é fácil de encaixar. Então, o que eu entendo? Que um bom profissional, tendo responsabilidade, só vai indicar um paciente para uma outra pessoa que seja um bom profissional também. No caso da Roberta, esses médicos, eles confiam os pacientes deles, a Roberta, pelo profissionalismo. Sim. E olhando o processo daquelas feridas que cicatrizam mais rápido, baseado no processo que você aplica, que eu imagino que seja por causa da sua experiência, todo o processo que você está ali, sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. Meu Deus, essa mulher nunca vai parar de estudar. Me fala um pouquinho, como que é para você, e compartilha também para o pessoal sobre essa questão da enfermagem, mas com foco também em feridas e algumas feridas bem drásticas ali, né? Ferida é minha paixão, né? Eu comecei na enfermagem, inclusive, também por conta disso. Isso é uma história bem legal, porque eu só fui para a enfermagem para cuidar do meu pai. Né? Então, assim, o processo de adoecimento do meu pai, que passou por um processo oncológico e com uma ferida muito grande, fez com que, ao prestar um cuidado para ele sem conhecimento nenhum, me fizesse ir fazer o curso de enfermagem. Então, eu fiz o curso de enfermagem para cuidar da ferida dele, para aprender a aplicar a insulina, né, que era uma coisa que ele precisava. E dentro desse processo, no meu primeiro ano de curso e cuidados com ele, ele veio a falecer e eu pensei em desistir. E aí eu tive uma diretora, assim, do curso que falou assim para mim: poxa vida, Bruder, você foi uma das nossas melhores alunas, sempre muito aplicada, principalmente porque o meu objetivo não era profissional no momento, eu tinha uma outra atuação na área da saúde, da beleza, na verdade. Então, assim, ela falou assim: a maneira como você cuidou do seu pai não pode ser perdida, você precisa cuidar do pai de outras pessoas. E isso impactou minha vida, me fez continuar. E aí, dali para frente, eu simplesmente continuei fazendo curso, e aí aproveitei a oportunidade que ela mesma, a diretora, me deu de entrar num estágio remunerado no Hospital Ana Costa. E lá eu tive a oportunidade de ir imediatamente para uma sala de curativos. E aí, ali, eu comecei o processo de poder cuidar do pai de alguém. Né? Então, eu entendia que, assim, puxa vida, eu precisei estudar para cuidar do meu pai porque não tínhamos ninguém. Nem recursos, nem convênio médico e nem conhecimento. E a partir do momento que eu tinha conhecimento, tive recurso, estava com oportunidade, as pessoas que passavam por mim sempre eram como se eu estivesse podendo realmente cuidar do meu pai. E até hoje, o último paciente grave, que a gente cicatrizou a lesão, que está previamente de alta, a gente está avaliando o processo de uma reabordagem cirúrgica e tal, mas eu tenho uma relação sempre muito paternal, muito amorosa, afetiva, é incrível. Então, esse lance de falar que a enfermagem tem que ser profissional, não se envolver, não funcionou para mim até hoje, nesses anos todos de profissão, e tá tudo bem, porque eu sou bem resolvida quanto a isso, não tenho problema nenhum de perguntar o nome do cachorro, do papagaio, do passarinho, do netinho e ter uma relação afetiva com os meus pacientes. Até porque quando se fala de lesão, em geral, a gente fala de lesões complexas de difícil cicatrização, lesões crônicas, e isso é um processo que demora tempo, e esse tempo é um tempo qual a gente está em contato com o paciente semanalmente. E eu consegui, dentro daquilo que eu precisava
levar para os meus pacientes, sempre em busca das melhores tecnologias. Então, eu comecei com alguns curativos especiais, algumas placas de curativos especiais que não tinha dentro da instituição que eu trabalhava. Comecei a buscar por cursos que às vezes um representante oferecia, depois os outros simpósios e enfim, durante 5 anos dentro de um hospital privado aqui de Santos que eu trabalhei, eu saí de lá com 64 cursos. Tipo assim, eu estudei tudo que eu podia, eu aproveitei tudo, eu aproveitei aquela plataforma para me desenvolver, aplicava dentro da instituição, fora, e hoje eu tenho esse currículo de não somente ter aplicado isso, como ter aprendido, e não parei de estudar, inclusive, o meu último curso é o que tem de mais inovador na área da saúde atualmente, que é a matriz de fibrina leucoplaquetárias, que é quando a gente faz uma coleta sanguínea, né, e tem aquela questão da gente conseguir centrifugar e separar os autólogos sanguíneos e fazer a aplicação de um curativo biológico. Isso é algo super inovador, está sendo iniciado nesse momento. Então, assim, além de todas as outras partes que eu já estudei sobre laser terapia, ozonioterapia, óleos, coberturas, agora ainda tem a prática da fibrina, né, que é essa matriz de fibrina, que tem sido algo inovador, que aqui na Baixada realmente eu não conheço nenhum outro profissional que tenha essa capacitação no momento. E por conta disso, eu acho que eu acabei me transformando num profissional com um pouco mais de destaque para os médicos que precisam disso. E quais são os médicos e as áreas? Na verdade, não os médicos, não posso relatar algum, eu posso até esquecer de alguns, porque eu tenho realmente bastante colegas e amigos médicos que me indicam, mas os principais estão dentro da área da ortopedia, que é uma área, né, uma especialização que sempre tem pessoas com traumas, né, seja trauma antes do processo cirúrgico ou um trauma pós-cirúrgico das próprias incisões cirúrgicas. E também eu tenho médicos vasculares, cirurgiões de todas as categorias, cirurgiões plásticos também. Então, essas são as áreas que mais ou menos mais me indicam. O que eles querem que eu faça normalmente? Curativos especiais. O curativo simples, aquele que ele manda para casa, que qualquer outro profissional faz, normalmente eles não vêm para mim. Mas quando vem para mim, pode ter certeza que são os complexos. Eu preciso usar terapia de pressão negativa, eu preciso usar enxertia, eu preciso usar curativos especiais, eu preciso usar laser, ozônio, todos os recursos tecnológicos que eu tenho, agora a matriz de fibrina, e quando não é possível eu vou atrás das minhas mentoras e temos vários grupos espalhados em todo o Brasil falando sobre curativos e a gente compartilha informações, dúvidas e assessoria. Então, assim, não me falta vontade de olhar para uma ferida e falar, eu vou cicatrizar. Isso aí, para mim, é o que sempre moveu o meu coração em relação à enfermagem. Muito bom. Então, olha só. Ela tem conhecimento, ela tem propriedade no que ela faz, ela tem um consultório próprio, tá aí explicado por que os médicos indicam para você, né? Então, e além de tudo, ela tem um posicionamento estratégico. Então, não basta só a gente querer, a gente precisa buscar conhecimento. Nós precisamos, de fato, conhecer sobre o assunto para depois nós termos pessoas indicando para nós, que é o seu caso. Então, quando eu me recordo de quando nós fomos lá no nosso escritório, né? Minha esposa também estava junto lá na reunião. Eu lembro você falando, nossa, um pouquinho sobre o que você está falando agora. Eu falei assim, muita gente precisa saber sobre isso, Roberto. Eu me lembro disso. Porque... Você fala, mas as pessoas não sabem disso. Eu falei, como que elas vão saber? Você tem que me ajudar. Exatamente. Aí é onde entra o quê? O posicionamento estratégico. Porque a Roberta é uma excepcional pessoa, uma profissional fora da curva. Quando eu falo fora da curva, não é porque ela está aqui, não é porque ela é nossa cliente. Você que está nos ouvindo, quantos cursos você já fez? Ela acabou de colocar aqui sobre uma área, 64. E as pessoas hoje, elas querem se posicionar nas redes sociais, elas querem ir para as redes sociais, gravar um videozinho ou fazer um post e achar que vai mudar de vida. E eu vou te falar que empresários acham isso. Só que não é isso que acontece. Você precisa ser referência naquilo que você de fato atua para, de fato, criar um posicionamento e fazer com que a tua mensagem chegue até as pessoas e, de fato, gere transformação. Então, essa questão do seu pai tem um propósito por trás, né? Você começou pelo seu pai e hoje todos os pacientes têm ali, né? Eu vi uma ferida, eu tenho que ir até o final para poder entregar o meu melhor e ver aquela ferida sarada. Então, o seu trabalho é com um propósito. Quando as pessoas vão lá para fazer a parte de ozônio, os atletas, você fala,
é número 1, né? Tem que ser número 1. E, obviamente, eu sei que você incentiva, mas, na verdade, é para a pessoa ir lá de forma profissional também e para aqueles que competem e entregar o seu melhor. E quando você vê a marcação lá, que você fala, olha só, isso aqui me marcou e tal, eu vejo nos seus olhos a felicidade que você tem de ter contribuído. Muito, muito. Entende? E aí, quando eu olho para profissionais que têm um know-how como o seu e que não estão posicionados, eu falo assim, meu Deus, quantas pessoas estão deixando de serem beneficiadas por não terem acesso a essa informação? Entende? Aí agora, eu até coloco aqui sobre as vantagens do posicionamento. Roberta, como que você enxerga o seu negócio daqui 12 meses, indo, né, obviamente, né, da mesma forma que está indo? Como que você enxerga daqui 12 meses? Imagina aqui 2025, junho de 2025. Como que você enxerga a empresária Roberta Bruder? Olha só que legal, né? Eu quase fui pedir um script dessas perguntas. Eu falei, não, deixa fluir. Vamos lá. Eu não tinha pensado sobre que você me perguntaria sobre o futuro, mas assim, eu realmente estou traçando a meta agora, né? Para os próximos 12 meses, porque cada um tem o seu ano, né? Uhum. O meu ano virou realmente agora, no dia 1º de junho, porque é onde oficialmente eu consegui regulamentar, né, o consultório. Então, há um ano atrás eu estava pegando os documentos e tudo mais. Então, eu fiz 1 ano de consultório, né, agora. E pensando em questão de negócio, eu entendo que o primeiro ano foi exatamente para que eu estivesse fazendo isso, essa base, construindo. O início do posicionamento, né? O início do posicionamento, e mesmo em questão da minha marca ali dentro do próprio consultório, em loco, as coisas estarem bem organizadas, eu me transformar num ambiente onde as pessoas realmente entram lá e vivam aquela experiência de serem bem atendidas, desde lá da recepção, já pensei nisso, até mesmo no local onde eu escolhi para trabalhar. E nesse segundo ano, eu sei que, assim, eu estou buscando uma coisa que, de fato, se transforme numa independência financeira. Então, eu quero que agora, a partir de agora, né, nesse segundo ano, né, não só da nossa parceria, mas que, de fato, a questão do posicionamento digital possa começar a me trazer o recurso e o retorno financeiro do investimento do meu trabalho ali dentro da internet. O que isso significa? Não que eu não tenha tido, eu tive todo o reconhecimento e o retorno do investimento que eu fiz até o dia de hoje. A questão é que agora eu penso que, assim, eu consigo começar a desfrutar do conforto de falar assim, puxa vida, eu consigo pensar em gravar vídeos, em falar mais, de repente me planejar para fazer cursos específicos, porque eu entendo que eu tenho bastante conteúdo para compartilhar, que já é um outro nicho que a gente tem que pensar. Enfim, eu já começo a pensar, falar assim, agora, esse é meu ano. O meu ano começou agora em junho, foi bem coincidência, se eu posso dizer que foi dessa forma, a gente ter se combinado, se encontrado bem nesse mês, porque no ano que vem, em junho, eu quero realmente já estar desfrutando de um momento de férias, de tranquilidade, com menos preocupação financeira, com um pouquinho mais, com mais consolidação, né? E eu acredito muito que a parte digital e esse posicionamento digital é um dos pilares. Olha só, 1 ano sobre construção. Então, o posicionamento, ele é feito em ciclos. 1 ano se posicionando, trazendo clareza. Agora, com a agenda cheia. Você me fala, Sandro, agora é um desafio para poder encaixar. Então, 1 ano se posicionando, para agora direcionar o foco em uma outra linha. E você quer o que agora? Qualidade de vida. Exato. Entende? Porque é comum. Podia ter resumido só nessa frase. Você quer qualidade de vida. E é o normal. É o ciclo normal das coisas. Você trabalha por um período. Sim. Você entregando o seu 150% modo de falar, de manhã, de tarde, de noite, se for preciso, para depois você colher aquilo. Então, é o que eu falo para muita gente que, infelizmente, cai em promessas de não, porque em 3 meses você vai quadruplicar seu faturamento e etc. Não, nunca nem foi minha expectativa. Mas no seu caso, você partiu quase do zero, modo de falar, sobre um posicionamento, sobre uma comunicação. Sim. E agora, 1 ano depois de você ter visto o resultado, você consegue se planejar para daqui 1 ano
você ter mais qualidade de vida, qualidade com a tua família e etc. Sem deixar de entregar a sua excelência como profissional. Isso é extraordinário. Mas, ou seja, processos. Você entendeu os processos, está vivendo os processos. Isso é extraordinário. Agora me fala uma coisa aqui, uma curiosidade. Houve alguma surpresa, algum aprendizado inesperado que você teve nesse período de um pouco mais de um ano, né, nesse caminho com as nossas estratégias? Algo que aconteceu e você falou assim, nossa, isso aqui eu não esperava. Eu tive, assim, eu vi, na verdade, o que eu mais me interessei foi a qualidade dos conteúdos. Sempre quando eu compartilhava alguma coisa para vocês, assim, eu achava que era aleatório. Eu achava, inclusive, que, assim, nem tudo que eu estava passando você estava lendo. E, de repente, eu vi aqui... Não, mas explica isso aí. Calma aí. É que, assim, ó, ela vinha uma ideia, ela me mandava no meu direct. Aí a gente manda pro nosso time interno, nosso time produz, coloca em uma sequência. Não, mas eu vou falar a verdade. A gente se fala muito por meme. É muito engraçado. Porque eu nunca pensei. Isso que dá o cliente se tornar amigo, né? A relação super profissional. Ele me pedia alguma coisa, eu já mandava uma carinha de choro. Ele já mandava outra pra mim. Eu falava, puxa vida, que relação leve, né? Legal. Uhum. Mas aí eu mandava algumas coisas assim, porque... justamente pela minha preocupação científica, eu estava sempre conectada com as associações de maior gabarito em relação à ozonoterapia, laser terapia, que são as terapias às quais eu atuo. Então, assim, quando eu mandava um artigo científico, ou quando eu mandava um direct com uma relação específica, eu via que imediatamente naquela semana o post programado estava de acordo com aquela informação que eu tinha passado para você, sabe? Assim, teve umas 2 vezes que eu fui lá checar a informação, eu falei, meu Deus, ele realmente fez aquilo que eu mandei. E às vezes a gente não tinha nem se respondido, você simplesmente pegou, passou e foi, né? Tipo, foi mão única, né? Então, assim, isso me deixou tranquila. Então, o que eu entendo? Que todas as postagens e todas aquela rede de informações que foram sendo compartilhadas sempre me deixaram muito tranquilas. É leve, comunica bem, é exatamente o que eu gostaria que fosse, tá sendo bem compartilhado, tá sendo bem aceito, né? E agora é o segundo momento, que é esse momento que vocês estão cutucando aí agora de falar assim, sai da caixinha, né? Sai da escrita e coloca a sua cara, vamos falar. Exatamente, exatamente. Sabe por quê? Porque nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, quem está do outro lado, essa pessoa está nos avaliando. Ela está nos avaliando no sentido, nossa, eu não sabia disso. Caramba, muita gente que te conhece, Sim. que está do teu lado, não imaginava. Então, toda essa história, eu já ouvi a história, né, do seu pai, mas olha só, por causa de uma ação, né, glória a Deus pela vida do seu pai, dezenas, centenas de outras vidas estão sendo beneficiadas e muitas pessoas não sabiam. Então, a mesma coisa sobre a ozonoterapia, que é algo que, não vou falar que é novo, mas é recente, então muita gente tem dúvida. Sim. E eu, por estar acompanhando de perto, eu vejo o benefício que se tem. A questão da ferida, quantas pessoas têm pernas amputadas e etc. por causa de feridas. Esse foi um gancho muito importante. Eu vou até aproveitar para te interromper, claro. Porque assim, quando... Em 2019, eu me interessei em estudar sobre ozonoterapia, de fato, e eu adquiri meu primeiro curso de ozônio, foi por conta de um estudo que eu vi falando que tinha uma redução significativa, eu não vou me lembrar o número agora exatamente, mas era uma redução significativa de amputação de pé diabético. E naquele momento eu estava tratando de 2 pessoas com pé diabéticos amputados e uma muito importante para mim, que é o meu tio. Né? Então, ele já tinha sofrido amputações, né? Por conta das isquemias e da relação da própria neuropatia e complicações da diabetes. E, de fato, eu só estava remediando, eu não tinha muito o que fazer. Eu fazia o curativo ao ponto de, assim, literalmente ver caindo um pedacinho dele na mão, assim. Então, eu ficava muito chocada, porque a amputação é algo que é muito triste, mexe muito comigo. A amputação é a pessoa estar sendo mutilada em vida, assim, gera uma angústia e um sofrimento muito grande. Não importa que seja só um dedo. Não sei te explicar exatamente a proporção que isso causa no impacto para uma pessoa, mas eu já tratei de uma pessoa de vários tipos de amputações, tá? Tanto da mão, quanto do pé, quanto da perna inteira. Eu tratei de uma moça em 2016 ou 2017 que fez uma amputação coxofemoral depois de um acidente de moto. E isso foi tão impactante na minha vida que eu
podendo pensar na possibilidade de preservar um membro, eu faria de tudo que eu posso e faço e mais um pouco, entendeu? Então, a ozônio, naquele momento, era uma coisa que, olha só, a potência do ozônio em relação à ferida é porque ela é altamente bactericida, fungicida e virucida. Então, ela faz uma atuação na questão de sanitização, de infecção, como nenhum outro antibiótico tem. Ele é de amplo espectro e ele faz a remoção do processo infeccioso. Então, dado essa informação, eu já consigo tratar de muitas feridas e das diabéticas principalmente. Porque se eu faço controle da infecção, eu já ganhei um grande avanço, porque eu só preciso pensar agora na questão da oxigenação, né? E da dor. Mas aí, o ozônio não trata somente isso, ele também atua na questão da oxigenação, porque afinal de contas ele é uma molécula, né? É uma molécula da junção de 3 átomos de oxigênio. Então, o O2, né, que é 2 moléculas de oxigênio, passa por um gerador, né, que faz uma descarga elétrica sobre aquele oxigênio medicinal que sai de um cilindro, e a partir desse momento, ele dentro desse gerador, ele vai se reorganizar em 3. Então, ele faz uma ligação, né, em 3 átomos de oxigênio e se transforma de O2 para O3. E quando ele se transforma nesse O3, que é o ozônio, e que faz a aplicação medicinal, que é o gás medicinal, eu tenho a aplicação de estar ofertando para o tecido, ofertando para aquele membro, para aquela situação, até mesmo para o organismo, o oxigênio. Né? Então, ele não deixou de ser oxigênio, com a diferença que eu vou ter a ação dos ozonídeos, que vai fazer o processo de desinflamação, desinfecção e oxigenação do tecido. Eu falei, uau! Então, era isso que eu precisava para o pé diabético. Eu salvo pés. Então, vim para salvar pé. Não vim para salvar atleta, nem para colocar atleta no primeiro lugar no pódio, nem para falar do óleo ozonizado, nem nada. Então, assim, das formas que a gente tem de aplicação do ozônio, que é em gás, em óleo ou em água, eu falei, uau! Eu uso ele como um bag, né? Que a gente fala que é uma bag. A gente coloca dentro de um saco, coloca o ozônio numa concentração adequada e deixa um determinado tempo a lesão exposta àquele gás. E aí faz o processo de desinfecção. Depois eu passo óleo ozonizado, que ajuda no processo de cicatrização. Eu faço a aplicação da seringa, do gás, para também tratamento de dor e tudo mais. Eu vou resolvendo um problema de um pé diabético. Gente, isso é um problema gravíssimo na saúde, é de grande preocupação. Então, assim, isso para mim foi o destaque do momento da ozonioterapia. No decorrer dos estudos, que eu comecei a ver a aplicabilidade dele para diversas outras coisas. São mais de 250 doenças. Eu acho que hoje já chegou em quase 300 doenças que o ozônio consegue contribuir para tratamento e cura. Então, assim, a gente está falando de uma molécula simples, né? De simples aplicabilidade, lógico que precisa de ter conhecimento técnico, formação acadêmica, uma habilitação específica e saber qual é a área, né? Respeitar também as áreas de atuação, porque todos os profissionais da área da saúde, da área da saúde podem atuar com a ozonioterapia, né? Então, assim, a gente respeitando as devidas áreas, a gente vai fazer a utilização da ozônio para a finalidade a qual você tem a capacitação para fazer. Então, eu trato crianças com rinite, sinusite, eu trato idosos com Alzheimer, eu trato doenças metabólicas, eu trato atleta que quer alta performance, mas eu trato um pé diabético para melhorar a oxigenação, sarar a infecção e diminuir o risco de amputação, trato. E já fiz isso algumas vezes. Então, por que para mim, eu utilizo como enfermeira em diversas áreas? Que a minha área de atuação é ampla. Porque eu, como enfermeira, tenho essa capacitação para atuar dentro de todas essas áreas, né? E também porque eu consigo aproveitar para dentro de um processo patológico, direcionar qual é o meu objetivo. Se eu quero tratar para oxigenar um tecido, que não precisa ser um pé diabético, pode ser simplesmente uma lesão simples, vascular, ou eu posso tratar como finalidade para matar uma bactéria, um fungo de unha. Então,
Então é amplo, é amplo. Eu vou ficar aqui horas falando sobre isso, eu amo. Olha só, aqui ela falou um pouquinho apenas. Sim. E assim, se a gente fosse fazer um podcast para cada linha, eu acho que a gente ia fazer uns 100 podcasts nessa linha. E eu lembro também, se tratando de ozônio, que até do ouvido, né? Que eu lembro que tinha um vídeo, um processo lá com dor de ouvido. Então, assim, são inúmeros os benefícios que o ozônio tem. E por isso que eu falei que você precisava se posicionar de forma estratégica, as pessoas precisavam ter acesso a essa informação, fazer ou não é opção. Sim. Mas muitas pernas seriam curadas, modo de falar, possivelmente evitadas de ser amputada, dedos, etc, etc. Então, assim, o ozônio não é só para tratar, mas é também para prevenir. Às vezes, uma ferida que não era para poder chegar ao nível que chegou foi por falta de uma informação específica sendo aplicada. Então, Roberta, de fato, ela salva vidas. É muito legal poder contribuir para a saúde. Você não sabe o prazer que é para uma pessoa poder aliviar a dor de outro ser humano, né? A gente já consegue ter uma noção disso com atitudes não relacionadas com a saúde, né? Quando você gera conforto, um abraço, uma palavra, tudo isso já gera muita salvação, né? Que nem você falou agora, salvando vidas, né? Então, assim, o processo de você aplicar uma técnica de fato na prática e você de fato resolver um problema, destravar uma coluna, um nervo ciático, você colocar uma pessoa de pé. Eu recebo ligação de uma filha, assim, uma filha não, uma neta, que falou assim, trouxe eu tenho que compartilhar, essa é muito engraçado, porque eu cuidei da ferida dela, ortopédica, que ela teve um fixador externo, né? Então teve bastante dor. Eu fiz um tratamento com laser terapia, com óleo ozonizado. E um dado momento ela me liga falando assim: eu tô aqui com a minha avó travada no hospital, já tomou medicações e não tá melhorando. Eu queria saber se você não pode ajudar. E não sei o que. Eu falei: olha, não tenho agenda, não tenho horário, mas é agora. O menino que estava na consulta comigo, assim, que ia entrar na consulta, falou: se tu quiser, pode mandar ela vir que eu dou meu horário para ela. Eu falei: nossa, que gentileza. Se ele está falando isso, como eu não vou atendê-la? Ela veio de cadeira de rodas do pronto-socorro. Eu coloquei ela na maca no braço, uma senhora de uns quase 80 anos. Eu apliquei ozonioterapia nela e tudo. Ela levantou da maca e saiu empurrando a cadeira. Meu marido viu na hora que ela estava saindo, ele falou: meu Deus, isso é um milagre, como aconteceu isso? E aí ela continuou o tratamento, porque imediatamente trouxe um alívio muito importante, depois ela teve que reaplicar algumas vezes dentro do protocolo, melhorou a um nível que a neta me ligou e falou assim: olha, eu preciso te falar uma coisa, eu preciso que você tire o ozônio da véia. Eu falei: por quê? Ela não para em casa, quer ir no mercado, tá varrendo a casa, tá querendo abrir aqui a lojinha do brechózinho dela, tá fazendo as coisas, como é que tira o ozônio da véia? Eu falei: ixi, agora você vira aí com a véia andando. Ela ligou falando isso, eu achei tão engraçado que eu falei assim: eu queria que todo mundo pudesse me ligar e falando: como é que tira o ozônio aqui agora? Porque já resolveu tanto que tá bom, né? E eu já tive, durante esse ano, né? Eu já trabalho com ozonioterapia há mais de 2 anos, né? No meu consultório, que eu tô há 1 ano só. Mas aí, dentro desse período de mais de 2 anos, assim, atuando com ozônio, eu já tive, graças a Deus, oportunidade de dar alta, né, para vários pacientes, que também é uma alegria, sabe? É bom quando o paciente chega e confia em você e você começa o tratamento. Não, se é alegria para você, imagina o paciente. A melhor alegria é a alta. Melhor alegria é você falar assim: não, eu tenho um paciente que ele fala assim, eu falo assim para mim: já terminou essas sessões. Ele falou: não, mas eu quero continuar, porque vai que eu vou precisar, e se der, deixa marcado, se eu tiver dor, eu venho, se eu não tiver, eu pago. Eu falei: não precisa, se você precisar. Aí eu falo assim: mas você já está de alta? Ele falou: mas eu tenho dinheiro, eu quero pagar. Eu vou competir. Eu falei: tá bom, mas você não vai precisar. Se você precisar, depois que você voltar da competição, a gente agenda. Aí ele sai da minha sala, fala lá para Verônica, minha secretária: olha, marca lá, viu, meu horário. Não adianta. Aí eu acho muito engraçado. Muito bom, cara. Benefícios, né? Então, assim, quando você fala que você fica feliz em dar alta, como eu falei, imagina para a pessoa que, de fato, está recebendo a alta, né? E para as pessoas que têm os parentes ali, etc., eu acho que tenham uma gratidão, de fato, pela sua vida. Por quê? Porque só quem tem um ente querido ali internado, com dores, etc., entende? Quem é que na área da saúde, tipo,
já saiu da boca. Eu pagaria o que fosse para poder tirar minha mãe daqui, Sim. tirar meu pai daqui, sabe? Tipo, meu marido, minha esposa. Então, às vezes, a falta de informação levam muitas pessoas a pararem em situações bem delicadas. E se tratando de você, sobre, né, o seu posicionamento, o seu profissionalismo, isso precisa vir para fora, né? É o famoso sair para fora, sair de dentro da Roberta para fora, para as redes sociais, de forma estratégica, para as pessoas serem impactadas e, de certa forma, serem beneficiadas. Entende? E se bem que eu sei que agora, se a pessoa quiser de imediato, talvez não tenha a mesma sorte que essa moça teve de encaixar na sua agenda, né? Hoje tá mais difícil. É assim, eu vou te dizer que isso chegasse até uma angústia, sabia? Porque se eu pudesse, eu queria me multiplicar, assim, sabe? Para poder atender as pessoas, tanto ter a disponibilidade delas, né? E tudo mais. Mas não poder receber um paciente novo para um protocolo por conta que eu tô com o meu mês cheio, é um momento que, para mim, profissionalmente dizendo, é um sucesso, sabia? Assim, Sim. é muito engraçado. Eu olho para minha agenda e falo assim, caramba, eu tô cheia, não tem horário, né? E isso são todas essas pessoas, não são números para mim. Não são números. Mas falando em números, né? Em um ano, desde que a gente começou com um novo aplicativo, controlando lá o acesso de todos os pacientes, nós chegamos em 210 pacientes cadastrados, e que são poucos comparado com o que a gente ainda vai chegar. Mas por que 200 é um número significativo? Porque uma média, eles passam de 3 até 20 sessões. Então, assim, eu tenho pacientes que ficaram comigo 20 sessões, eu tenho pacientes que ficaram comigo 3 sessões, né, em média. Então, assim, dentro dessa média, ter 200 pacientes é não ter agenda mesmo. Se tratando de uma pessoa, né? Que você é uma profissional, né? Uma profissional com horário reduzido, né? Que eu atendo de segunda a sexta-feira e tudo. Tem algumas limitações de horário em questão ainda de eu ter outro vínculo e tal. Mas é muito gratificante. Quando eu vi que chegou em 200 pacientes, eu falei, meu Deus, 200 vidas passaram aqui no meu consultório em um ano. Sabe? Eu fiquei muito feliz. Isso é muito importante, porque eu me lembro de eu trabalhando no hospital privado e eu, na minha hora de almoço, eu atendia paciente acamado. Então, eu só selecionava alguns pouquíssimos pacientes. Era engraçado que lutavam para conseguir um horáriozinho comigo, ou era no final do dia, ou no horário de almoço, que eu atendia. Tinha que morar perto, né? Tinha que ter uma condição de não ter mobilidade, tinha que ter essas questões assim, eu tinha que levar uma mochila, uma mala. Quem já me viu trabalhando sabe que fazem muitos anos. Eu acho que cerca de uns 8 anos que eu faço um atendimento como um atendimento na mala, né? Assim, eu colocava todos os meus equipamentos, utensílios, né? Com todo o respeito até da minha mentora, Priscila Scarlatti, que tem a patente do nome do consultório na mala. Eu acho muito engraçado, porque isso eu falei assim, nossa, eu já vivia isso. Não era com este nome, mas eu tinha um consultório na minha mala. Então, eu levava lá desde o meu esteto, glicosímetro, levava os termômetros, levava tudo. Inclusive o aparelho de ozônio com cilindro portátil, com aparelho de laser, com tudo, para chegar na casa do paciente, abrir, atendê-lo, depois vir embora. Então, eu tinha uma média por mês, 4 a 5 no máximo de pacientes. Então, eu fiquei muitos anos atendendo 4 ou 5 pacientes fora do meu horário. E, de repente, eu abro uma porta com as minhas inseguranças, você sabe bem, estava comigo lá desde o primeiro dia. E aí eu falava assim, nossa, e agora, né? E agora que eu tô aqui, eu tô com 200 e não tem horário para atender a mais, né? Tipo assim, se vier mais 50 pacientes até o final desse ano, eu já vou ter muita dificuldade para atender, mas que venha, né? Vamos Exatamente. Aí, o que acontece? Isso é muito relevante, muito importante a gente falar sobre esse ponto, Roberta. Por quê? O posicionamento estratégico que gera resultado, porque o posicionamento ele existe por causa do seu profissionalismo. Então, é um trabalho em conjunto. A gente posiciona você com as suas informações e você aplica o seu trabalho. Sim, sim. E as pessoas que voltam para as sessões é porque elas, de fato, elas tiveram benefícios.
Então, de forma direta, é impossível você atender 600 pessoas, concorda? Então, por quê? Porque você tem uma agenda. Não, mas tem que ter a rotatividade, né? Exato. Tem que dar alta para muita gente. Ó, tem gente que tá precisando ter alta já, hein? Mas o próximo passo para você que está nos ouvindo aqui, sabe qual que é? É aumentar o ticket dela. Ela tem um propósito, sim, salvar vidas, mas ela também quer ter qualidade de vida. Então, por isso que a gente fala essa questão de... tem vários preços. Sim. Mas um atendimento tem muito valor. Sim. Então, se tratando de uma profissional como a Roberta Bruder, que preza pelo cuidado, e não o cuidado apenas na execução, mas o cuidado com a vida, tem um valor por isso. Sim. Porque, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que só vê números. Uhum. É um atendimento e, tipo, é mais um. Se tratando de plano de saúde, então, que o profissional da saúde ganha pouquíssimo pelo plano, então é mais um. Então, se hoje você está com a agenda cheia e a gente vai continuar trabalhando para poder ainda lotar mais essa agenda, o que a gente vai fazer? De fato, aumentar gradativamente o seu preço. E o seu preço ele vai ser entregue muito valor com ele. Então, esse é um trabalho que é feito gradativamente. Por ela não aumentaria o preço, tá? Isso é uma questão ainda para mim, porque é engraçado, né? Porque eu entendo que eu gostaria de me tornar acessível. Uhum. Entende que eu tive, junto com este trabalho, uma missão, né? E como eu, de fato, não estava focada 100% em retirar minha renda do consultório. Então, a princípio, eu pensei numa questão de semeadura, de abrangência e também de conseguir trazer um serviço acessível. E eu sei que eu estou com um valor abaixo do mercado, comparado com outros profissionais ainda, mas eu também sei o valor que eu tenho entregue, que vale mais. Por que isso? Porque não somente eu tenho conhecimento disso e, sem falsa modéstia, eu entendo que eu estou entregando meus 150% para cada um que entra ali dentro do consultório. Eu tenho os feedbacks de muitos pacientes, assim, absurdo. Mas também eu tenho pessoas que já me pagam a mais. Não é só isso, essa consulta. Não é só isso. Eu vou te pagar X porque vale, você né? me entregou muito mais do que o que você está me cobrando. É incrível, eu nunca vivi... Quer dizer, eu não vou falar que nunca vivi isso, mas sabe aquela sensação assim de você ir num cabeleireiro e ele cobrar, tipo, R$40 o corte, você fala, fica com troco, paga 50? Uhum. E você sabe que, tipo assim, se a pessoa cobrasse 60, você pagaria. Tranquilo. Entendeu? Aí você paga, você fala, fica com aquela famosa caixinha. Uhum. Então, eu já vivi isso também, né? Dentro de uma outra esfera. De saber que as pessoas te davam a famosa caixinha, né? Mas eu não sinto que as pessoas me dão caixinha. Eu sinto que elas estão me forçando a falar assim, tá cheia a sua agenda, cobra mais, que só vai vir quem pode, quem quer de fato. Exatamente. Não vão perder o seu tempo. Porque, assim, é óbvio que eu também tenho pacientes que vão para conhecer, né? Tem pessoas que já fizeram esse tratamento, não acreditam tanto, mas estão indicados de uma pessoa ou de outra. Enfim, também tem as pessoas que a gente sabe que não vão aderir o tratamento. E tudo bem, eu tô ali para elas também. Mas é engraçado porque quando você aumenta o seu ticket, né? E você coloca um valor elevado, as pessoas vão gastar menos o seu tempo, porque elas vão mais assertivamente. Exatamente. Elas dizem, eu já vou pagar X porque eu já sei que eu quero. É que nem para um cirurgião plástico. Você vai pagar lá, sei lá, R$700 a consulta e tal, ok, vale a consulta. O cara é muito renomado, você vai lá para fazer uma avaliação de um procedimento cirúrgico e tudo mais. Você entra lá e paga R$700, você não vai lá para falar assim, eu só estou vindo aqui para fazer um orçamento. Você já vai... Ele nem te atende, né? Não, você vai pagar R$700, faz o orçamento e vai embora, mas eu vou gastar R$700 para fazer um orçamento. No mínimo, você tem um planejamento para executar aquela cirurgia, né? Então, eu imagino que o futuro da ozonoterapia vai ser assim. Informação, você já vai ter ali na minha rede. Graças a Deus e graças a vocês da Conexão que já estão ali. Quer saber de ozônio? Vai lá na minha página, lá, sabe, no Instagram. Tem até um cartão muito legal, que também foi elaborado por nós, né? Eu tive a ideia, ele montou, correu com a ideia. A gente foi pioneiro naquele cartãozinho. Exatamente. Super famoso também, né? Verdade. Ficou uma graça aquele cartão. E aí tem o QR Code atrás, você vai direto para a minha página, você vai ver lá. Vai ver um pouquinho da minha vida? Vai, porque ali acaba sendo eu 100%, sabe, ô Sandro?
Eu tô ali como mãe, como crossfiteira, tô ali como cristã, como amiga, no meu chá da tarde com as minhas colegas, como mãe, bastante como mãe, me mando minha filha, mas minha vida profissional tá 100% ali. Porque eu não conseguia ver mais a necessidade de desmembrar isso. Porque eu sou tão inteira em tudo que eu faço, sabe? A pessoa entra no meu consultório, ela vai saber que eu tô com um top por baixo da minha roupa, porque depois, quando eu parar o atendimento, eu vou correr para treinar no intervalinho que eu tiver. E ok, eles gostam, inclusive, disso. Tem uma sensação de pertencimento, de empatia, de saber, puxa vida, é tão normal quanto a gente, né? Exato. Como eles sabem que eu sou ozonizada, então eu tenho que também dar meu 100% lá no cross, porque tem gente de olho falando, quero ver essa ozonizada aí, se tá fazendo tudo direito mesmo. Ai, que top. E até a água no consultório dela é ozonizada. Ou seja, a pessoa já entra, né? Tipo, é uma sensação do começo ao fim, né? Já sai de lá, tipo, direto pro CrossFit. Uma coisa é fato, se você for lá, certamente você vai querer ter uma atividade, uma rotina com atividades físicas, porque faz bem, né? É minha vida, né? Agora me fala uma coisa aqui. Vamos pensar eu não gosto sobre isso, né? Mas vamos pensar de uma forma negativa, né? Assim, num sentido de negatividade. Como que você estaria? Como que o seu negócio estaria se você não tivesse se posicionado de forma estratégica? Imagina, de fato, há um ano atrás, como você estaria hoje se você não tivesse se posicionado de forma estratégica? Compartilha aí com a gente. Olha, preocupação a mil, né? Porque seria mais uma área de preocupação para mim, com certeza. Eu, de fato, apesar de ter desenvoltura para a minha área, eu não chego a ser uma analfabeta digital, mas eu não manjo de nada. Eu não sei mexer no Canva, não sei mexer naquele CapCut. CapCut, né? CapCut. Eu não sei elaborar conteúdo para a rede. Não sei, literalmente. Não é que eu sei e não tenho tempo para fazer. Eu não sei, eu teria que aprender. Me demandaria um aprendizado. Não que eu não fosse capaz disso, mas eu teria que demandar tempo, aprendizado, me deitar sobre isso para poder aprender e formar. Que seria uma preocupação a mais para mim. Porque, de fato, eu tenho preocupações que são imprescindíveis, tanto com o meu conselho, com a vigilância, com a prefeitura, com qualidade técnica, com os descartes, com a responsabilidade de todo o meu ambiente, que é intransferível. Agora, se eu tivesse que agregar isso, seria uma preocupação. Eu não teria tempo e com certeza não estaria fazendo com qualidade. Eu estaria compartilhando posts feitos, formados de alguma outra rede, ou eu teria comprado algo pronto lá, um carrosselzão pronto de alguma coisa, e não teria nenhum tipo de individualidade, né? Ali quem vê minhas páginas sabe que aquele conteúdo que está sendo compartilhado ali é o meu conhecimento, né? Aplicado na rede de uma forma profissional, mas Exatamente. É o meu conhecimento, não é o teu, é o meu. Então, ali está o meu conhecimento, era isso que eu precisava. E eu não consigo imaginar o que teria sido, porque com certeza eu não teria alcançado a quantidade de seguidores que eu tenho, a visibilidade. Eu tenho bastante pessoas, entendeu? Inclusive de meios bem próximos nosso, que realmente só viu pela rede social, entendeu? Eu tive uma pessoa que eu conheço há pelo menos uns 14, 15 anos, né? E ela me encontrou, assim, na igreja e falou assim, nossa, você trabalha com ozônio, nem acredito. Eu conheci a água ozonizada numa clínica que eu fui e tal. E eu gostava pra caramba, ia lá e pegava a garrafinha da água e tal. Eu falei, olha, eu tenho na minha clínica e outra coisa mais importante. Eu vou te indicar onde você compra um filtro ozonizado pra tu ter na sua casa, entendeu? E ela ficou super feliz. Por quê? Porque tinha lá um post me mostrando, me posicionando. Ela não teria tido conhecimento, não é uma pessoa da rede. E então, assim, de forma natural, eu não teria chegado onde eu cheguei, com certeza, porque eu não sei fazer, né? Eu teria, se não fosse vocês, eu teria que ter contratado uma outra empresa, como eu já tinha tido a experiência anterior, né? E não me contemplou com todas as minhas necessidades, né? Então, hoje eu me sinto tranquila nesse aspecto. Já é uma preocupação a menos, né? Olha só, você obviamente não se via como você está hoje e talvez você não conseguisse nem se imaginar daqui 12 meses, como você falou anteriormente. Porque agora, né, a missão
vai ser, daqui 12 meses, ter mais qualidade de vida, fazendo um resumão. Sim. Então, muita gente está perdida. Sabe que precisa se posicionar, mas não sabe como. Elas tentam fazer tudo, de fato, tentando equilibrar ali os pratos. E elas, às vezes, só precisam entender que uma ação pode mudar todo o cenário dela. Então, que foi o que aconteceu com você, graças ao seu marido ter nos indicado, entende? Então, a gente compartilha esses momentos, né, no podcast, que a gente vê o antes e a gente já vê o futuro do cliente, desde que ele siga o processo. E eu já enxergo você, de fato, daqui 12 meses, que vai ser mais completo do que você imagina. Vidas continuarão sendo impactadas e transformadas, mas a sua também vai ser impactada e transformada. Porque se você não tiver qualidade de vida, como que você vai tratar do outro? Sim, isso é extremamente importante para mim nesse momento, né? Eu tenho decisões importantes para tomar que estão totalmente conectadas com o meu negócio, com esse momento. E ter segurança, né? Não a segurança financeira, porque, de fato, no mundo empreendedor, né, a nossa segurança ela é relativa. Exatamente. Né? Mas, como Joel J diz, o trabalho devolve. Uhum. E aí, como a gente não tem medo do trabalho, a gente trabalha mesmo e sabe que o trabalho devolve. Então, assim, a segurança é o trabalho. Total. Então, assim, se tem uma pessoa ferida, se tem uma pessoa que precisa de melhorar o desempenho de alta performance, se tem uma pessoa doente que precisa melhorar a saúde, se tem uma pessoa que precisa melhorar a condição de saúde integrativa de forma ampla, tem trabalho para mim. Então, eu vou lá e eu vou conseguir trabalhar e vou ganhar meu dinheiro ali, entendeu? Então, para mim é tranquilo, porque como eu disse agora, saúde integrativa é algo que está me reconstruindo como profissional. Eu não estou olhando mais para a pessoa simplesmente como eu olhava antigamente, somente como uma ferida, somente como você disse agora, assim, eu tenho uma rinite, preciso tratar só uma rinite. Hoje o paciente entra no meu consultório, ele sai com uma consulta completa de saúde integrativa, com uma anamnese completa. Eu tenho exames específicos, inclusive a própria biorressonância magnética que eu aplico num paciente, que eu faço a determinação assim de vitaminas, minerais, aminoácidos, substâncias importantes que eu preciso retirar ou acrescentar no paciente, que eu consigo fazer por suplementação oral, injetável, orientação nutricional, encaminhamento e referência para profissionais para fazer o acompanhamento. Então, o cara entra com uma rinite e sai de lá com uma orientação para procurar uma nutricionista, uma qualidade de vida, às vezes precisa um atendimento alternativo com óleos essenciais, eu tenho outra pessoa para indicar, algumas outras terapias, entendeu? Às vezes o paciente está ali comigo fazendo tratamento de ozonioterapia e precisa de um encaminhamento para um fisioterapeuta, para um médico, um exame de imagem específico. Eu tenho toda essa rede de apoio com profissionais que eu conheço, que eu indico, que me apoiam, para eu tratar o paciente como um todo. Então, tipo assim, o que o enfermeiro não consegue determinar na vida de uma pessoa, né? A gente não foca na doença, eu foco na pessoa. Então, quando a gente foca na pessoa, até você que tá aí com essa cara saudável, treinado, que eu sei que bem cuidado, chega lá, eu fuço, falo assim, olha, vamos melhorar aqui, o que você precisa? Meu sono tem qualidade, mas não muito, eu acordo cansado, eu durmo, mas demoro para induzir o sono. Aí a gente fala somente sobre o sono, aí tem suplementos adequados para isso. A ozonoterapia contribui, mas não é só o ozônio, é o todo, né? O que eu tenho para entregar para um paciente quando entra dentro do meu consultório é solução de problema. Aí qual o problema? Não sei, pô. A pessoa que vai me dizer. Às vezes o problema é emocional, tá? E aí as doenças psicossomáticas escondidas em gatilhos que eu preciso encaminhar um paciente para uma terapia. Entendeu? Eu tenho paciente que somente a orientação de falar assim, olha, ora um Pai Nosso antes de dormir, porque você está fazendo tudo certo. Se reconecta com algo que transcende você, que seja espiritual, sem conotação espiritual ou religiosa, mas para que a pessoa possa simplesmente se reconectar, porque a gente é corpo, alma e espírito. Então, a gente não pode negligenciar nenhuma dessas nossas áreas. E as pessoas, às vezes, chegam lá, eu dou orientação, faço cálculo de quanto você tem que beber de água, sabe? A sua eliminação, o seu sono, gerenciamento de estresse. Escolhe qual é o estresse que você vai viver. Encara um leão por dia, não precisa ser tudo de uma vez, porque, às vezes, o seu corpo, sua estrutura não aguenta. E aí, as pessoas
estão com dores físicas, que tem cunho emocional, espiritual, e depois que já está no corpo, ela virou real. E agora é minha parte, sim, medicá-la, tratá-la, mas sim também direcionar. Então, a saúde integrativa é o futuro, sabe? Assim, não tenho o que falar mais a respeito de não ser uma saúde integrativa nesse sentido, sabe? Não tem como hoje uma nutricionista, um psicólogo, uma enfermeira, um fisioterapeuta receber um paciente dentro do consultório e ver que ele está com uma dor e não direcionar para um outro profissional. Ver que ele está comendo errado e está inflamado e não direcionar ele para um contra-referência, né? Então, assim, isso é um feeling que a gente precisa ter e um reconhecimento que passou primeiro por mim, né? De saber que, tipo assim, olha, eu vivo privação de sono no momento, mas eu compenso meu organismo, eu organizo meu cortisol, eu compenso com a alimentação, com gerenciamento de estresse, com suplementação adequada, para poder contrabalancear o que no momento está em desequilíbrio. Mas eu tô com foco, porque isso tem que ser transitório. Não tem que ser definitivo, entendeu? Então, isso é um foco para mim, que eu uso de referência dentro do meu consultório, que as pessoas, de fato, reconhecem que você dormiu hoje? Você está pós-plantão ou não está? Falei, não se importe comigo, porque eu estou bem resolvida. Vamos resolver a sua vida agora. Porque eu estou suplementada. Eu faço a organização e o equilíbrio dentro do meu organismo para poder suprir as ausências. Mesmo assim, é o tempo todo, é todos os dias se reavaliando, para manter esse equilíbrio de corpo, alma e espírito. Ouvindo você, eu sempre lembro também do meu propósito, né? Porque eu sei que muitas pessoas, muitos profissionais, inclusive da área da saúde, são especializados, têm experiência de anos, alguns até de décadas, mas que eles têm só para eles, ou só para quem vai no consultório. E o posicionamento estratégico, o marketing digital, as redes sociais, serve para poder, de fato, divulgar, né? expandir. Sabe? Tipo, e aí, quando eu vejo, eu falo assim, não, essa pessoa precisa de um posicionamento estratégico. Ela não sabe ainda do que ela precisa, mas ela precisa de fato. Porque quando você me fala que você tem hoje, em média, 200 e poucos clientes, né? Nesse um ano, sim, eu falo, poxa, são 200 vidas, sim, mas foram 200 pessoas que foram impactadas de forma direta pelo seu posicionamento, por mais que houve uma indicação. Porque hoje é normal as pessoas... não, você conhece a Roberta Bruder? Ah, não. Tá aqui o Instagram dela. Aí a pessoa tá ali na vitrine e ela consegue tirar uma pré-análise do que ela enxerga. E hoje, talvez você esteja aqui me ouvindo e vendo, e eu te pergunto, se alguém parasse para poder ver o seu Instagram hoje, a sua vitrine como profissional, como empresário ou empresária, como que estaria? Será que essa pessoa avançaria pelo menos para uma consulta ou para um orçamento? Pois é. É o que eu vejo para você hoje, entende? E aí, pegando esse gancho aqui, eu pergunto para você, existiu algum aspecto, alguma coisa que você subestimou, que você achava que não iria acontecer, que você desvalorizou, mas tipo, que agora você valoriza mais depois que começou o processo? Olha, eu tive uma experiência com um paciente que ele chegou no meu consultório e me disse o seguinte, ele falou assim, ó, eu te acompanho desde o ano passado. Então, ele chegou agora, né? 5 meses. Te acompanho desde o ano passado. Fiquei vendo se isso daí não era uma modinha, se você estava mesmo firme, porque ele treinava crossfit num determinado lugar, que eu tinha os pacientes, né? E aí ele falou assim, eu sei lá, quase um ano, ele falou. Mas desde o ano passado eu tô seguindo a tua rede social, tô vendo, sempre com posicionamento, sempre com informações importantes, acompanho tudo. Eu nem curto porque eu não queria aparecer. Falou, só queria ver se isso daí ia ser bom mesmo ou não. Mas a minha dor foi aumentando, eu fui em vários médicos, fiz exames, tratamentos convencionais, e o que sobrou para mim agora é essa medicina alternativa. Ele falou assim. Foi a última coisa, né? Tipo assim, a última coisa. E, de fato, a ozonoterapia, ela entra dentro das políticas nacionais de saúde, também dentro dos tratamentos convencionais, como uma terapia complementar. E que, de fato, ela é. Né? Isso não diminui nem menospreza. É o que, de fato, ela é no momento. Ela é uma terapia complementar. Ela sozinha pode não executar todo o processo que ela tem de objetivo ou expectativa que a pessoa deseja,
mas ela complementa os tratamentos convencionais, substitui, às vezes, o uso prolongado de anti-inflamatórios que prejudicam e geram alguns danos em outros órgãos, né? Então, você tira um pouco do anti-inflamatório convencional e entra com um anti-inflamatório, né, do tratamento ortomolecular. Então, isso é bem legal. Aí, ele falou assim, só que não resisti. Tive que vir, porque são muitas pessoas. Aí eu vi o meu coach sendo acompanhado por você quase um ano, né? E tal. E eu não acredito que ele estaria fazendo isso somente por uma parceria. E nem é meu parceiro, é meu paciente, sabe assim? É meu parceiro porque é meu amigo, né? Mas não é uma parceria de negócio. E aí eu falei assim, que incrível. E qual a sua expectativa? Porque agora eu vou trabalhar em cima da sua expectativa. Eu falei assim, eu quero que você faça em mim aquilo que você disse lá no Instagram que ele faz. Eu falei, deixa eu ver no Instagram o que eu falei. Eu brinquei com ele, foi divertido. E a gente já está assim... já na quarta ou sexta sessão, e ele tá falando assim, eu vou te indicar, eu vou falar, não sei o quê. Ele até entrou lá no meu Instagram e fez várias curtidas de stories para trás. Então, assim, eu acho que isso é um pouco fruto nosso, sabe, Sandro? No sentido de que ele me avaliou, sabe? E eu me senti, assim, tão chocada dele chegar com essa transparência. Eu estava te vendo, vi você, vi muitas pessoas postando, ele com aquele ar meio... Estava te avaliando, vi. Falei, então tudo bem, vamos alinhar a nossa expectativa dele. Falei assim, eu quero que você faça em mim aquilo que você falou que falou no Instagram que faz, né? Ou seja, no começo, eu lembro que você meio que subestimava de fato essa questão de ter que gerar o conteúdo, de trazer de uma forma mais... Porque assim, hoje se a chamada para ação, né? Se o começo da publicação não for atraente, as pessoas não vão continuar assistindo ou vendo. Então... eu não sabia para quem falar, né? Eu não sabia se o nosso post tinha que falar com o meu futuro paciente, com o meu paciente já de fato, ou com um profissional da área da saúde, né? Qual era o gancho, né? E hoje eu entendo que tem tudo, né? Eu tenho certeza que tem outros profissionais. Eu tive um médico que viu um post, inclusive esse foi de uma paciente, que ela fez um history, né? E aí ele fez um post falando assim, nossa, que bacana tá seu consultório, não tem um lugarzinho para eu trabalhar aí com você, não? Eu falei, nossa, quando eu fui, uma dos meus anseios era essa desconexão com a categoria médica, né? Porque como enfermeira, por muitos anos a gente é treinada, ensinada, doutrinada a trabalhar debaixo de uma prescrição médica. E, ok, não tem problema nenhum quanto a isso faz parte do nosso processo de trabalho. O médico prescreve a medicação, você administra e avalia, né, a condição de saúde do paciente, do doente, e o médico cuida da doença. E, em conjunto, nós cuidamos do todo, né? Então, o médico foca na doença, o enfermeiro foca no doente, e aí a gente tem o resultado. Quando eu saí desse contexto e vim para atender dentro do consultório e ter autonomia, eu tive que ter essa responsabilidade de falar assim, né? Eu não posso focar na doença. Meu objetivo não é focar na doença, né? Eu preciso continuar focando no doente ou no paciente ou na problemática que ele me apresenta. Que eu vou resolver um problema para ele dentro das minhas condições e limitações técnicas e de conhecimento e tudo, enfim. E aí eu achava que eu estava muito desconectada da classe médica. E muito pelo contrário. Essa semana eu recebi de um cirurgião que eu estimo muito, né, um ortopedista cirurgião que fez uma cirurgia, falou, olha, eu preciso que você faça o curativo da minha paciente, o que você indicar está indicado e tudo mais, mandou as fotos, eu mandei a prescrição, ele é excelente e tal. Então, assim, a minha comunicação com os médicos se tornou um pouco mais vertical. Você entendeu? Okay. Então, assim como eu estou falando com você agora, o médico fala comigo, ele vai até a área da atuação dele, porque eu não opero, eu não vou lá fazer o que ele área, faz. Né? Ele que faz isso, ele tem competência para tal. Mas quando aconteceu uma iatrogenia, aconteceu uma complicação, ele precisou de mim. Então, ele bateu ombro a ombro aqui comigo e falou, olha, enfermeira, preciso de você. Falou pro paciente, vai procurar a enfermeira Roberta Bruder. Ela que eu quero que faça curativo. Não tem uma segunda opção, vai procurar ela. E aí vieram para mim. Então, assim, isso para mim
resposta daquilo que no início eu tinha anseio. Porque ele viu que eu continuei crescendo, que o consultório está valendo, que eu estou dentro de normas, que está tudo certo, que eu continuei estudando. Tanto que quando eu fiz os cursos e postei, ele foi um dos primeiros. Parabéns, continue assim. Em novembro. Então, hoje está gerando ou uma outra indicação. Outras indicações já geraram durante esse período. Mas é porque eu estou sendo vista, né? Total. Posicionada, né? Posicionada. Muito bom, cara. Olha só, a gente está encaminhando já aqui para o final. Tá vendo? Sim. Passou rápido demais. Já estou mais soltinha. Agora me fala uma coisa, Roberta, de fato. Qual conselho você daria para outros empresárias, que ainda não estão posicionados, que até sabem que precisa, mas não sabe, tipo, o que fazer, como fazer? Dá uma visão de futuro para eles. Se você pudesse, frente a frente, né? Face a face aqui, dar um recado para esses empresários, o que você daria de conselho e dica? Hoje tá óbvio, né? Mas assim, não tem como a gente fugir da rede social. E como de fato isso é uma coisa assim... eu me lembro da minha mãe, que também foi empresária a vida inteira, como cabeleireira, né? E aí ela tinha que pagar a divulgação na lista, né? Nas lista amarela. Meu Deus, faz tempo. Então eu lembro disso. E assim, e esse posicionamento... E ela teve uma grande sacada na época de ter um grande nome e ter linkado com um comercial, né? Famoso na época, junto com o nome dela, e virou um marketing super conhecido na cidade e tal. Então, eu sempre vi que, despropositalmente, aquilo foi acontecendo de forma orgânica. E ela alcançou aquele nível. E esse nível que minha mãe alcançou, eu também já alcancei, ponto. Só que eu não quero viver como minha mãe viveu. Uhum. Então, eu quero viver o além. Para viver o além, eu não posso simplesmente ter um bom nome, né? Só ter conhecimento com todo respeito, assim, meia dúzia de médicos ou 10 médicos que gostam do meu serviço e me indicam porque eles não sustentam o meu negócio, né? Ou de alguns boxes de CrossFit que também me encaminham os pacientes, alunos, né? Assim como o Bulo, que é um grande parceiro, meu paciente. Mas o posicionamento na rede social é inevitável. Então, é um caminho sem volta. Se você sabe fazer ou não sabe fazer... sabendo fazer, você precisa de orientação profissional, porque você vai precisar alinhar as estratégias, o momento. Tem coisas ainda que eu nem entrei, né? De tráfegos, de situações de posicionamento, E para mim, por exemplo, que não sabia fazer nada, eu, de fato, preciso de ajuda profissional. Assim como quem precisa de mim vem me procurar, exatamente, quando a gente tem uma dor, quando a gente tem uma necessidade, se eu preciso de uma orientação nutricional, vou procurar uma nutricionista. Exatamente. Se eu estou precisando de tratar alguma doença física, eu vou procurar a área médica, uma enfermeira, um fisioterapeuta, vou procurar o serviço. Da mesma forma na área do digital, né? A gente acha que é super sabido, porque vê muitas coisas dentro da internet. E pior, né? Consumir esses cursinhos, essas coisas pronta, pequena. Nossa, eu fui fruto disso. Fiquei alguns anos patinando nisso. Se você for ali nas minhas plataformas de compra de curso, você vai ver que eu comprei vários, né? Tipo, eu lembro que você passou Deus acesso pra gente lá. Como me posicionar, carrossel, 365 posts. Nada funcionou para mim. Nada, absolutamente. Eu tinha post para postar todos os dias. Eu não fazia nenhum. Sabe assim? Eu tinha roteiro, eu não conseguia fazer. Eu tinha conhecimento científico para fazer abordagem lá, não conseguia. Então, de fato, ter uma ajuda profissional é imprescindível. E no meu caso, eu fui muito feliz pela indicação também do Juliano. Exatamente. Né? E graças a Deus também está ajudando a prosperar meu marido, porque isso também me gera satisfação e conforto, porque daí assim já me faz ficar assim, opa, se meu marido está prosperando ali com a ajuda do Sandro, eu posso também dar uma tirada de pé aqui, né? Mas eu agradeço muito a você, a sua equipe, a Amanda, porque vocês são muito atenciosos, né? Estão sempre dispostos a receber tanto o nosso feedback, sempre prontos para nos atender. Eu nunca fiquei sem uma resposta, né? Então, isso é muito importante. E, de fato, desenvolver uma amizade com vocês foi algo que
É o plus, né? Foi o presente de Deus para nós. Então eu sou grata por isso também, porque o que eu falo para lá assim, você pode ser só meu paciente, mas você também pode ser meu amigo. Vamos ver no que vai dar, né? Exatamente. E eu tenho muitos amigos feitos no consultório, mas muitos amigos. E por incrível que pareça, eu tenho mais pacientes que viraram amigos do que amigos que viraram pacientes. Então, porque tenho muitos amigos ainda que de fato não tiveram o conhecimento do meu trabalho, né? Por isso que hoje eu tenho voltado para dentro também e aprendido a consumir mais os serviços internos. Quando eu tenho a necessidade de comprar, por exemplo, hoje uma carne, eu procuro entre as pessoas ao meu redor para falar, caramba, tem uma pessoa ali que vende uma carne de qualidade, vou experimentar, preciso de um uniforme, com quem que eu vou? Sabe assim, essa conexão real e a conexão digital ajuda muito, porque se você compartilha um post de um amigo seu, essa semana... E não custa nada, né? Essa semana eu tive uma colega também com posicionamento na rede social falando sobre isso. Eu falei, não, vou compartilhar o post dela, ela me mandou agradecendo pelo compartilhamento. Eu falei, nossa, foi importante para ela, assim como é importante para mim, né? Uhum. Entendeu? Então, isso é a reciprocidade também dentro da rede é importante, mas o profissionalismo foi imprescindível ali para mim, viu? Muito obrigada. Tamo junto. Roberta, muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas, a partir de agora, estão conhecendo um pouco mais da empresária, esposa, mãe, né, enfermeira, ozonioterapeuta, a Roberta Bruder. E eu sei que muitas vidas ainda serão impactadas por você. E eu fico feliz porque eu já passei ali no seu consultório e eu sei toda a atenção que você dá. Então, e eu fico feliz porque a conexão digital, de forma direta, ela tem contribuído para que você avance, para que pessoas sejam alcançadas e, de certa forma, você possa projetar uma qualidade de vida para você. Sim. Né? Porque faz parte. Não adianta você atender 500 pessoas e no final do dia, no final do mês, no final do ano, você está com uma qualidade de vida péssima, você cuidou do outro, mas e você? Não é o objetivo esse, Exatamente. Né? Então, nossa missão é que você ganhe mais, fature mais, transforme mais vidas e que tenha qualidade de vida também. Por isso que a gente deixa claro, o posicionamento estratégico salva negócios. E nós ficamos felizes por não salvar, mas por contribuir para que o seu negócio avançasse de forma estruturada. Sim. Né? É a nossa rede de apoio, né, que a gente fala, né? Total. Todo negócio precisa disso e para mim é muito legal ter vocês me apoiando, incentivando, porque não é só... É engraçado que parece que às vezes as coisas estão relacionadas com uma questão de lucratividade, né? A gente sempre viu as pessoas incentivando outras dentro de um marketing multinível, dentro de uma questão assim, quanto mais você ganha, mais eu ganho, e ver você assim incentivando, o seu olho brilhando por mim, pelo Marcos, pelos seus clientes, mostra que assim, de fato não é só isso, né? Não é a compartilhabilidade do lucro, mas é sim você ver as pessoas indo longe por conta que você contribuiu. Isso é bacana, porque você vê que tem um trabalho com um propósito, né? Exatamente. Assim como o meu, que na área da saúde tem um propósito de realmente salvar, curar, né? Acalentar, né? Cuidar das vidas e demonstrar o amor, né? Que a gente tem não só pela profissão, mas de fato por pessoas. Você também tem demonstrado isso pela sua profissão, porque você sabe que cuidando de mim, você está cuidando de um monte de gente. Ó, pelo menos 210 tem ali, ó. Olha só, olha que responsabilidade. Né? É isso. Então, para você que está aqui nos assistindo, de fato, nós tivemos aqui a honra de receber a Roberta Bruder. E quem sabe nós teremos, né, a parte 2, para poder focar ainda mais na questão da ozonioterapia, na questão da ferida e trazer um pouco mais da Roberta para fora, né? Quem sabe a gente tem a Roberta Bruder parte 2, né? Olha, que bom, muito obrigada. Dá suas considerações finais, manda mensagem para quem está te vendo ali, fica à vontade. Para mim é só gratidão. Sem brincadeira, gratidão, porque assim, a gente não consegue mensurar para onde que nós estamos indo de fato, né? Mas eu sempre me baseei por uma palavra que me diz que tudo aquilo que tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, né? Então, assim, ainda tem continuação, mas o mais bacana é fazer conforme a tua força. Então, eu creio que tudo que eu tenho feito até agora tem sido o meu melhor, à medida da minha força, do meu conhecimento, de tudo que eu tenho. Então, assim, eu não quero deixar que ninguém que passe por mim não tenha recebido o meu melhor.
Muito bom. Você entendeu? Então, basicamente é isso, né? E eu sei que eu também ainda preciso, como mesmo você disse no começo, quero e preciso melhorar em muitas coisas. Tem muitas coisas para colocar para fora, mas eu tenho muitas ideias. Eu estou sempre conectada com as novas tecnologias, as coisas que estão acontecendo para melhorar a qualidade de vida e saúde, mas normalmente aquilo precisa primeiro me impactar. Se aquilo não for uma verdade para mim, eu não consigo transferir aquilo para o meu paciente. Então, assim, eu tive que desinflamar uma menina que estava, de fato, muito inflamada com açúcar e eu, junto com ela, reduzi, zerei o açúcar em 1 mês para poder falar para ela, ó, eu tô com você 0 açúcar, porque se eu tô sem, se você tá sem, eu vou ficar sem pra gente junta ir nesse negócio. Então, assim, eu acho que fazer a diferença na vida das pessoas precisa passar primeiro por mim. Eu não quero nunca estar vivendo debaixo de uma hipocrisia. Total. Entendeu? Então, basicamente é isso. Obrigada, viu, Sandro? Que é isso, eu que agradeço. Então, se você quer ter o prazer de ser atendida ou atendido pela Roberta, fica aqui, né? Vou deixar aqui embaixo a rede social dela e você pode entrar lá e você vai talvez esperar só um pouquinho para poder falar com ela, porque pode demorar um pouquinho para poder te responder, mas ela vai te responder. Tá bom? É isso. Então, Roberta, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até.